Tá chegando aqui, né, nos estúdios da Rádio Nova Alternativa, no programa Estação Espacial, né, o atual presidente da CISB, né, Ricardo, né, e também junto com o seu assessor aqui, vamos trazer ele aqui para o bate-papo de hoje, né, ele que aí veio aqui, né, na verdade, para sinalizar aí o que aconteceu ontem, que o pessoal da chapa da oposição, né, reclamou aí, estava reclamando aí que estava sendo impossibilitada de sair na eleição, por conta aí de algumas irregularidades que foram vistas pela atual gestão e que na visão da chapa de oposição não é nada disso, né? E primeiramente vamos conversar aqui com o Ricardo para que ele possa esclarecer o lado dele, né? Aqui é um programa democrático, está sempre aberto a ouvir os dois lados e esse é o dever do jornalismo, né? Ouvir os dois lados e sermos imparciais, né? Mais do que nunca, né? Primeiramente, seja bem-vindo aqui no programa Estação Espacial e um bom dia. Bom dia, Ricardo. Bom dia, ouvintes. É um prazer estar aqui na rádio. Rapaz, muito bom. Ô, Ricardo, me diga uma coisa aí, por que, por exemplo, né, vocês aí da base, né, da situação, né, e também candidatos à reeleição, decidiram aí entrar com a impugnação contra a chapa da oposição? O estatuto, ele diz que depois de protocolado uma chapa, ela não pode haver mudanças nem de nome e nem de cargos. E protocolada a chapa adversária, foi visto 3 irregularidades, foi apresentado a eles. Quais foram essas irregularidades? Eram 3 empresas que não tinham vínculo das pessoas que estavam escritas na chapa com a empresa. E o estatuto pede isso. Aí a gente foi... Eles alegam que teve erro no nome, foi só isso, foi um erro assim... que aconteceu, que depois foi corrigido e que foi constatado que realmente existem essas pessoas e a empresa. Sim, eu vou concluir. Então, assim, quando foi apresentado os 3, ele apresentou de 2 o vínculo e ok. Esse vínculo, a gente fez uma consulta no quadro associativo da CISB, não tinha. Fez uma consulta na JUSCESP, também não tinha. Aí depois fez uma na Receita Federal e constou essa sociedade na empresa. Ok. E um terceiro que foi impugnado, ele não faz parte do quadro da empresa. A empresa existe, CNPJ, atua no município perfeitamente. Só que ele não consta no quadro associativo. Aí foi impugnada a chapa e aí ele apresentou algumas impugnações referente à minha chapa. E Eles pontuaram 8 no total. Eu vou explicar na sequência. E aí a gente mostrou para ele que não tinha o vínculo empregatício ou sócio da empresa ou vínculo matrimonial. Tá? É o que consta no estatuto. Aí nós mostramos isso para ele. O que eles alegaram? Que foi uma digitação errada. Mas como é uma digitação errada, se o nome dessa pessoa não consta no quadro associativo do posto? Aí eles colocaram o nome da pessoa realmente que é sócia do posto. Essa mudança não pode ser feita. Tá? Então não foi um erro de digitação. Tá? Até indo para os que foi apontado na nossa chapa, um dos erros foi esse, que a empresa não existia. A empresa... CNPJ. CNPJ. O que aconteceu? Na hora de colocar na chapa, ao invés de um dos números do CNPJ ser colocado o 2, foi colocado o número 3. Aí sim, o jurídico viu que foi um erro de digitação, a troca de um número. Tá? Por isso, desse artigo, a não impugnação da minha chapa. As outras que eles apontaram foi 3 diretores que estavam na chapa que não tinham procuração, correto? Eles tinham procuração, foi apresentada quando a chapa foi protocolada. Tanto é que... Mas eles falaram que, na verdade, o que aconteceu foi o seguinte:
O prazo para apresentar essas procurações era até o dia 10, segundo a justificativa deles. Estou falando isso, segundo o que eles falaram. Né? E isso daí só foi apresentado no dia 21. Então, é assim, no dia 10 foi colocado em edital no Jornal de Santa Bárbara, no Diário, e no Liberal de Americano, o edital. O edital dá 5 dias para as chapas serem inscritas, certo? E aí as chapas foram inscritas, teve... Isso foi no dia 10, foram 5 dias, era para ser apresentado até o dia 15. Foi deixado até o dia 16, porque teve um domingo, né? Então, a associação não abre, então deixou um dia a mais. Eles apresentaram, como eu apresentei, tudo na data certa. Como já foi visto pelo jurídico esses problemas, aí foi marcada uma reunião do Conselho para o dia 16 de outubro. Certo? Então, teve a reunião do Conselho. Tá, e aí... Mas realmente, então, foi fora do prazo, porque foi no dia 21 que foi apresentado? Não, foi apresentado, assim, depois que o Conselho se reuniu, ele tem 48 horas para editar. Sim. Então, tem a ata colocada aqui, tudo certinho. Aí, depois, eles entraram com a ação, mas não tem datas erradas, está tudo dentro do conforme. Quando ele falou de impugnar a minha chapa, aciona-se o Conselho para ver os erros. O Conselho olhou, junto com o jurídico da associação, e foi onde estavam apontados os meus erros, segundo disseram, não eram erros que caberiam a impugnação da chapa. Tá? Então, volto a dizer que são 3 membros que não tinham as procurações, mas tinha as procurações nas datas, tudo protocolado lá na associação, tudo certinho, e apresentou no dia da reunião do Conselho Consultivo, apresentou para a chapa adversária, que o seu João estava lá, inclusive foi mostrado para ele. Então, são 3 erros aí, que são 3 pessoas. Aí ele apontou também que 3 diretores estavam inadimplentes. Eles estavam com a mensalidade do dia 10, que vence todo dia 10, em aberto. E foram pagos só dia 21? Foram pagos antes. Eu não lembro, eu sei que 2 foi pago no dia 15 ou dia 16, e teve um outro, acho que foi pago no dia 17, eu não lembro datas. Mas, o segundo jurídico também não é motivo de impugnação, porque não é uma inadimplência fora do mês. Tá? Então, já são 3, 6. Aí teve essa do CNPJ, que eu te falei, da digitação de um número errado, e, por fim, no caso a 8ª, foi que eu inscrevi, eles alegam que eu inscrevi... Número excedente de pessoas, e sendo que o regimento interno fala que no máximo é 21. Exato. Então, é assim, para explicar o estatuto. 9 diretores da minha gestão atual, eles continuam no Conselho Consultivo para o próximo biênio. Isso é estatuto. Então, o que eu fiz? Eu apresentei os 21 novos e os 9 que manteriam no biênio 25-26. Mas isso tem no estatuto? O quê? Esses 9? São 30. São 30? Na chapa. Segundo eles falaram aqui, o que é permitido é só 21. Então, e esses 9 aí que foram integrados foram colocados agora e mudaram o estatuto. Segundo eles falaram, não sou eu que estou falando, tá? Não, tá. Mas deixa eu te explicar assim. O estatuto diz que a associação tem 30 diretores, compostos de 7 executivo, 5 conselho fiscal e 18 conselho consultivo. Certo? Como eu disse, então eu apresentei 21 e os 9 que ia manter. Deram os 30. Se eu apresento 21, eles poderiam alegar que eu estava apresentando menos. Tá? Então, foi o que o advogado disse. Até foi falado nisso no dia da reunião do conselho. O Ricardo trouxe os 30, que é os 9 que vão permanecer. No caso, se ocorresse a eleição e a chapa 2 ganhasse, eles iam pôr os 21 dele e manter os 9 da nossa atual gestão, que é o que diz o estatuto. Então, eu apresentei os 30, 21 novos e os 9 que vão manter. Uma outra coisa que eles trouxeram aqui, comentaram aqui no programa ontem, foi a respeito, por exemplo, dos MEIs, né, que é microempreendedores individuais, estarem proibidos, para votar nesta eleição. Sendo que nas eleições passadas estavam autorizados e outras eleições também anteriores também estavam autorizadas, e que essa medida foi tomada
no seu mandato. Isso é verdade? Não, essa medida, ela está desde 2014 no Estatuto da Associação. Ou seja, era o mandato do seu João ainda. Eu não sei se foi mudado nesse período ou anteriormente já vinha, mas está desde 2014 que pequenos empreendedores e MEIs não votam. Se você perguntar para mim o porquê, eu não sei te dizer. Sou bem honesto que eu peguei o estatuto do jeito que estava e foi feito, desde que eu estou na CISB, 2 alterações. Mas uma pergunta só, o MEI também não contribui, não ajuda com a CISB, com essas coisas? Ele também não teria direito de votar? Ele também não faz parte do comércio? Sim, por isso que eu te disse, eu não sei o motivo pelo qual foi definido. Em 2014, eu acredito, eu falando agora como Ricardo, não como presidente da CISB, que o número de MEIs eram muito pequenos. Tá? E por ser uma mensalidade diferenciada, um serviço menor para as MEIs, acho que optaram por isso, por não votarem, tá? Mas eu não sei dizer, porque é uma coisa do estatuto antigo e eu não participava na época da associação. Eu comecei a participar na associação em 2015. Então eu não sei te dizer. Mas eu acho que, por exemplo, dependendo de estar no estatuto ou não, nas outras eleições, os microempreendedores tinham direito de votar. Tinham? Não, desde 2014. Então é estatuto. O estatuto, ele é soberano. Mas segundo eles falaram aqui, eles votaram normalmente. Não teve votação de mês, nada. Pelo menos do que foi feito. Porque a eleição mesmo teve em 2014 só. Depois eu não me lembro de outra eleição que teve na CISB, que foi na gestão do Roberto Que não Moraninho. teve, depois disso aí foram chapas únicas, né? Únicas, foi, teve 14, depois teve eleição em 16, foi única, 18 única, 20 única e 22 única também. E então, agora, 2014, é só agora que vai ser aí tem a chapa de oposição, né? Exato. Ou uma outra coisa também que eles alegaram aqui, também que ficou meio em aberto aí, eu queria que você esclarecesse, foi o seguinte, por exemplo, que o João, que é o candidato da oposição, ele é conselheiro, alguma coisa lá, e ele falou lá, segundo eles falaram lá, que ele foi proibido de votar lá as questões que acontecem no coisa e tal. Você explica, não precisa falar para mim, não. É só, pode explicar aí o que aconteceu aí direitinho. Eu só estou passando aí o que eles falaram aqui para mim, aqui no programa Estação Espacial, entendeu? Entendi. Ele dá para você ler, para você ver a lisura. Então, vou só pôr a data, ata da reunião extraordinária do Conselho Consultivo da Associação Comercial e Industrial de Santa Bárbara do Oeste, a CISB. Aos 23 dias do mês de outubro de 2024, às 17 horas, reuniu-se o Conselho Consultivo da Associação. As pessoas participantes, que eu não vou citar o nome de todos, a mesa, o parágrafo 2 da ata, a mesa orientou o associado, o senhor João Batista de Paula Rodrigues, a não participar da reunião e nem a votar na deliberação, por ele ser parte interessada, negando o associado a sugestão da mesa, manifestando seu interesse em permanecer na reunião e participar da votação. Inclusive, assinado por ele o recebimento da ata, como você está vendo. Então, ele participou. Quem não participou fui eu, que como presidente eu não posso participar do conselho. Tá? Então, participou só conselheiros. São 23 conselheiros, porque ano passado, por motivos de faculdade, ele pediu para sair. Então, dos 23, foram 13 que apareceram para votar. E o nome deles estão todos aqui na ata. Então, ele participou, sim, do pleito. Quem não participou em nenhum momento fui eu. No meio desse blog todo aí, a gente sabe que tá aí a Justiça aqui de Santa Bárbara decidiu pela suspensão da eleição até que se decida aí, faça uma avaliação, quem está certo, quem está errado nessa história toda aí. Vocês vão recorrer dessa decisão? Sim, o jurídico já entrou recorrendo, porque o fato assim, quando eu estou dizendo aqui, fica meio difícil porque eu sou presidente e sou candidato, mas o jurídico, ele age imparcialmente, porque existe toda uma regra, uma lei dentro do lado do jurídico, certo? E ele apontou, como eu disse para vocês, que os motivos que a chapa adversária apontou da nossa não eram motivos de impugnação, tá? Mas o erro crucial da chapa 2
foi exatamente essa mudança de nome. Como eu disse para você, é diferente você mudar um número ou uma letra por um nome inteiro. Fica um negócio muito discrepante. E o jurídico viu que foi mudado. Então, não foi impugnado justamente por Mas isso. eles atestam aqui que esse nome aí da pessoa que eles colocaram aí, ele faz parte da empresa, sim. O jurídico, novamente ontem, porque quando apresenta a chapa, até o dia 15, até o dia 16, o jurídico, ele levanta junto com funcionários da CISB a situação dos candidatos a cargos das chapas, tanto a chapa minha quanto a chapa do adversário. E foi olhado e visto que não tinha. E o jurídico, de novo, depois que veio para nós a intimação, ele olhou novamente e não consta em nenhum momento na JUSCESP essa pessoa como sócio da empresa, entendeu? Então não consta. Mas aí que tá, porque eles apresentaram provas na justiça e mostra que eles, segundo eles estão falando, tá? E segundo que tudo documentado, tudo certinho, não sou eu que estou falando, ele apresentou lá para a justiça falando que o nome está assim, dentro lá do cargo diretivo. O advogado da CISB, ele entra com a ação e vai apontar o erro e mostrar onde está o erro. Se eles apresentaram o documento e for plausível, o juiz vai dar ganho de causa para eles e vai ter a eleição na CISB normalmente. Normalmente. Então vocês vão decidir recorrer isso aí lá no TJ, SP, Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, né? Para ver se muda, mas se tiver tudo ok, eleição normal, e segundo estão falando aí, que isso aí deve sair até mais ou menos na primeira quinzena ali de dezembro, a decisão já deve sair antes e a eleição deve começar até a primeira quinzena de dezembro. O jurídico da CISB disse que não tem ideia de prazo de quando ocorra isso, que suba para o... É uma previsão, né, que eles fazem, é uma previsão. O meu jurídico, quando eu falo o jurídico da CISB, disse para a gente não falar em datas, porque não tem uma data exata, não tem previsão, nada. Então, a gente vai fazer exatamente o que a justiça determinar, tá? Disseram que não estava havendo democracia, houve democracia, sim. O que acontece que a gente tem que tomar um cuidado? Tem a Lei Geral de Proteção às Pessoas, LGPD, aos dados. E a gente não pode passar dados das pessoas. Pessoais. Exatamente. Então, quando você passa os dados das pessoas na CISB, tem nome, tem CPF, tem telefone, endereço. Tá. O que foi feito, que deveria ter feito, eu acho que a chapa adversária fez, quando convida um sócio, é perguntar para ele se ele tem os 3 anos de CISB, que tem que ser, se ele está o nome dele na empresa, caso não, se ele tem vínculo empregatício ou matrimonial, e se ele está com as contas em dia com os cofres da CISB. Isso é simples, todo mundo sabe da situação. E monta a chapa normal. Então, não é que foi negado os dados, é que realmente tem a Lei Geral de Proteção aos Dados. Tá? Mas também tem aquela coisa da lei da transparência, né? Tem que passar as informações para as pessoas terem acesso. Tem tudo isso também. É a discrepância. Né? Então, a gente age de acordo com o jurídico. O que o jurídico nos passa, a gente passa a eles. Em relação a negar documentos, tipo o estatuto. O estatuto foi pedido, foi entregue, até por mais pessoas da chapa a gente entregou normalmente, entrega. O estatuto é um negócio também que está em cartório. Caso a gente não tivesse cedido, que não tem um motivo para não ceder, que é um documento público. É só retirar no cartório. Então, quanto a isso, foi feito sempre de uma maneira... Tem um ouvinte aqui que está fazendo, tem uma pergunta, o Paulo Simonato, ele perguntou se, por exemplo, a diretoria e o presidente da CISB recebe um salário. Ele está perguntando isso porque na CIA lá de Americana, o trabalho lá é voluntário, o pessoal não recebe salário, coisa nenhuma. Aqui na CISB é a mesma coisa ou não? Não. Na CISB, na gestão do seu João em 2014... foi mudado o estatuto dizendo que o presidente receberia honorários para estar atuando como presidente. Então, isso, desde 2015, ocorre esse pagamento.
Algumas associações fazem esse tipo de ter essa conduta, né, de remunerar o presidente. Inclusive, numa reunião que a gente teve na Federação das Associações Comerciais, não na federação, com membros, eles pediram para mim para que eu marcasse o dia para ir na Federação em São Paulo, até para mostrar essa ideia de estar remunerando os presidentes de associações comerciais, que eles acham justo pelo tempo desprendido no desenvolvimento do cargo. Entendi. Vou fazer uma última pergunta, que eu também fiz a mesma pergunta para eles e vou fazer para vocês. Né? Com o advento da tecnologia, a gente sabe que a maioria das vendas, né, em espaços físicos caíram bastante. Né? Hoje elas representam 30% e os outros 70% são feitos na internet. Isso foram feitas pesquisas que comprovam isso. Né? E eu, pelo que eu estou vendo aqui, né, acompanho, por exemplo, todas as informações, tanto da CISP, da CIA, da Acino, lá de Nova Odessa, né, da CIA lá também de Hortolândia, enfim. Eu não vejo aí o pessoal aí trabalhando nessa área aí para trazer, tentar, né, levar, né, cursos de capacitação para os comerciantes, para que eles se adequem, né, a essa nova realidade, que é a realidade de venda aí online. Né? E no seu mandato aí também eu não cheguei a ver nada relacionado a isso. O porquê? Assim, como você disse, o comércio online é a bola da vez. É a bola da vez. Eu digo que é um mal necessário. Sim. Mas eu digo também que as pessoas procuram a venda. Eu tenho uma empresa, uma loja de calçados, e eu não... Eu vou fazer a mesma pergunta que eu fiz pro João quando estava aqui. Por exemplo, sua empresa tem serviço de venda online? Não, a gente vende um pouco... Então você tem que se adaptar. No WhatsApp, sim. Eu sou comerciante há 40 anos. Eu sou comerciante de balcão. Eu gosto do relacionamento, eu gosto da conversa. Então, assim, quando a gente fala de números do comércio, Santa Bárbara vive um bom momento há bastante tempo. Na região, é a cidade, e não é eu, presidente da associação, falando, eu, Ricardo, comerciante, conversando com representantes comerciais que visitam a região, com lojistas de outras regiões. Santa Bárbara é uma cidade ainda que mantém um crescimento ou está na média em relação ao passado. Eu tenho loja em Americana, tá? A venda é menor. Tá? O pessoal da região que a gente conversa reclama bastante das vendas que tem diminuindo. Santa Bárbara deu um up quando abriu o calçadão ou a praça há 7, 8 anos atrás. Aquilo transformou o centro da cidade, mobilidade voltou a pelo lado, eu achei que foi interessante essa abertura, tudo, mas por um outro lado também, eu acho que faltou um pouco de investimento também no alargamento, né, nas extensões das ruas. Porque as ruas aqui de Santa Bárbara, não sei se você concorda, se comparado com a Americana, as ruas eu acho que da Americana são mais largas. Aqui do centro de Santa Bárbara são um pouquinho mais estreitas. Né? E eu acho que isso também atrapalha um pouco também a questão do comércio. E outra coisa também que eu acho que deveria ser feita aqui, que eu não vejo, e não só aqui, como também em todas as cidades da região, é a revitalização do centro. Né? Porque o centro precisa mudar essa mentalidade para querer, se algum dia, querer que o centro fique, né, em plena atividade. Porque do jeito que está hoje, a tendência é que o centro acabe. Né? Essa que é a realidade do fato, porque não tem nenhum atrativo para trazer. Antigamente, você tinha banco, você tinha correio, você tinha um monte de coisa que atraía o pessoal para o centro. Hoje você tem o quê? Só o poupa-tempo. Né? O poupa-tempo aí que atrai. Mas qual outro atrativo que você tem aí para trazer, por exemplo, para o centro da cidade? Nenhum. Quando você diz... Aqui ainda existem alguns bancos... E tem o maior concorrente... Desculpa te interromper, tem o maior concorrente que é a internet, que o cara vê na palma da mão dele ali e compra o produto a hora que ele quiser. Né? Tem os bancos, alguns ainda a gente ouve falar que vai fechar. Eu vejo o comércio de Santa Bárbara muito bom. Eu tenho procura, até na minha loja, tá? De comerciantes, de redes de lojas, inclusive de concorrentes meus, que vem procurando prédio de 700 metros, 800 metros para montar loja. E o nosso comércio não tem, são prédios menores. Se você der uma volta no centro, prédio maior, de 100 metros para cima,
Você não vê nenhum. Você não encontra mais. Não. E sempre não tem. Na Rua 15, se você olhar, tem alguns prédios fechados. Mas são prédios pequenos, 40 metros, 60 metros, que às vezes não é viável para algum ramo de atividade. Quando você fala das ruas, eu acho que as ruas de Santa Bárbara e de Americana, eu sou morador de Americana, elas são realmente estreitas. São cidades um pouco mais antigas. Você pega Nova Odessa, uma cidade mais nova, as ruas são muito largas. Sim. Agora também eu cito Nova Odessa, que eu vindo muito empreendimento para lá, que as ruas já deram uma mais estreitada. Então, assim, eu não consigo enxergar uma mudança. Até o que eu achei muito interessante ali na praça, que pegou o trecho da Rua Estreita até a General Osório, que a calçada foi alargada, passa um carro só. Ali facilita muito a vida dos pedestres, dos consumidores. Então, eu não vejo assim o problema dali. O trânsito nosso é complicado, tá? Flui, melhorou muito, mas é complicado. Eu vejo, porque eu ando no centro de Santa Bárbara, eu vejo como o trânsito é complicado lá. De manhã ali, das 9, 9h30 em diante, é complicado você andar naquela região, né? O fluxo é grande. Aí o que acontece muito, até eu já falei em outras rádios, que o estacionamento, as pessoas entram, ficam parados, estão estrangulando o fluxo do trânsito até para adentrar o estacionamento. Isso vai acumulando muito carro. E então atrapalha um pouco. Mas eu acho que é o fluxo da cidade, é o grande fluxo que está tendo. Quando a Avenida São Paulo abriu, até onde ela está hoje ali na estação do DAI ali, voltou a circular mais carros em Santa Bárbara, no perímetro central. Facilitou mais ainda o acesso. Mas tem uma coisa, se for fazer a análise, você trouxe essa informação aí, mas se você analisar o movimento do centro e o movimento da Zona Leste, hoje o movimento da Zona Leste é muito maior do que o do centro. Eu acho relativo, no sentido assim, a Zona Leste... Veja a quantidade de comércio, por exemplo, que tem na Zona Leste, que tem lá no centro. É totalmente... Mas assim, o fluxo de pessoas no centro é grande. É o que eu te disse, está vindo uma loja da Zona Leste, ela tem na Zona Leste, está montando no centro de Santa Bárbara. Então, assim, o centro, ele tem as suas características. Como a Zona Leste tem grandes magazines, tem grandes empresários, grandes lojas. Eu sempre dividi Santa Bárbara. Uma vez um lojista me perguntou, Ricardo, quantos habitantes tem Santa Bárbara? A cidade de Santa Bárbara, 200 mil habitantes. Da linha do trem para cá tem 100 mil. Sim. E 100 mil para lá. Então, você vê o que você quer. Hoje, eu vejo consumidores, porque na minha loja tem o crediário, então eu consigo mensurar um pouquinho. Tem consumidores da Zona Leste vindo para o centro da cidade. Tá? Mas a Zona Leste, ela é um caso à parte, ela tem toda a estrutura que ela tem. Tem vida própria. Lojas, tem vida própria, tem bancos, tem hospital, tem tudo ali. Ela tem a vida dela. Eu acho que é igual a Americana com o Antônio Zanaga, com o Jardim Brasil. Sim. Vida própria, tem tudo lá. Eu acho que esses centros comerciais que tem na cidade são muito interessantes. Não só a Zona Leste, mas as outras regiões da cidade têm grandes lojas, grandes magazines, e isso fortalece cada vez mais. Isso aí. Alguma coisa mais que você gostaria de dizer? Não, somente queria agradecer o espaço e dizer que a CISB, em relação à eleição, está agindo democraticamente conforme o estatuto, e o jurídico está acompanhando e fazendo o que E que vocês vão respeitar a decisão da justiça. Totalmente. O que for decidido pela justiça, nós vamos acatar. Jamais fazer nada ao contrário. Aguardar o tempo e ver o que vai acontecer. Tá bom. Tá aí, ó. Entrevistamos aí o atual presidente da CISB, né, Ricardo, né, e também candidato aí à reeleição nesse pleito que a gente pode dizer que é conturbado. Fazia tempo que eu não via um pleito tão bagunçado como esse na CISB em Santa Bárbara. Hein? Você disse conturbado, eu estou aqui há 24 anos e eu vi uma eleição só. Que foi em 2014, como eu disse. Eu acho que assim... Antigamente as eleições das associações comerciais tinham mais emoções, né? Parece que agora nos últimos anos deu uma baixada de bola, né? Assim, é difícil você ter uma pessoa que vá lá encarar esse tempo de mandato de 2 anos, mesmo sendo remunerado. Muitos dias eu não vou nem na minha loja, eu fico na associação. Então você tem que gostar, querer fazer algo diferente para o município, para a cidade, para os empresários. A gente consegue ter um bom relacionamento com o executivo.
a gente traz algumas demandas que às vezes atende, às vezes não, porque não é tudo que a gente quer que é feito, que é viável ser feito, né? E o conturbado, eu acho assim, quando a gente vem e mostra realmente o que está acontecendo, que foi o caso aqui da participação do adversário na reunião do conselho, tudo, a gente está buscando a verdade. Então, vamos aguardar a decisão da justiça. E vamos ver quem tem a verdade, né? Quem vai Exatamente. decidir isso aí vai ser a justiça, né? Vamos para os comerciais e voltamos já já. José Ricardo Camargo Neves está apresentando Estação Espacial.